E se eu te disser que 2025 será o ano em que vamos ler a saúde das plantas do espaço, mapear as florestas da Terra como nunca antes e dar o próximo grande passo rumo à Lua e às estrelas? Sim, estamos falando de missões espaciais tão ambiciosas que vão mudar para sempre nossa relação com o planeta e o universo. Hoje vamos desvendar juntos os projetos mais aguardados do próximo ano. E você vai entender por que cada um deles é uma revolução científica em si. Prepare-se para decolar. Imagine, por um momento, olhar para a Terra do alto e enxergar não apenas suas fronteiras, mas a própria respiração do planeta. Os pulmões verdes das florestas, os campos agrícolas que alimentam bilhões e até os sinais sutis de que algo está mudando. Agora, imagine que essa visão não seja apenas uma imagem, mas um diagnóstico real, capaz de prever secas, monitorar ecossistemas e até antecipar crises ambientais. Pois é exatamente isso que as tecnologias de 2025 vão permitir. E não para por aí. Enquanto alguns olham para baixo, outros miram para cima, buscando respostas nos confins do cosmos. Afinal, o que a Lua tem a nos ensinar sobre a vida em outros planetas? E como o passado da Via Láctea pode revelar segredos sobre nosso próprio futuro? Essas missões não são só sobre ciência, são sobre garantir que a humanidade continue crescendo, aprendendo e se conectando com o que há de mais vasto e misterioso, o universo. Primeiro, imagine uma tecnologia capaz de detectar, em tempo real, se uma floresta está saudável ou sofrendo com a seca. E tudo isso a partir de satélites orbitando a Terra. É isso que promete a missão FLEX, o Fluorescence Explorer da ESA. Ela vai medir a fluorescência da clorofila nas plantas. Um sinal de vida que revela como as culturas e ecossistemas estão lidando com o estresse hídrico e as mudanças climáticas. O resultado? Mapas globais atualizados que podem ajudar a prevenir crises agrícolas e até combater o desmatamento. Porque proteger o planeta começa com entender seu pulso, certo? Mas como isso funciona exatamente? Bem, quando as plantas realizam fotossíntese, elas emitem uma luz quase invisível, um brilho tênue, chamado fluorescência da clorofila. É como se elas respirassem em câmera lenta, e essa emissão é um indicador direto do quanto estão absorvendo CO2 e convertendo em oxigênio. Se a planta está estressada por falta d'água ou calor excessivo, esse brilho muda de intensidade. E é aí que entra o FLEX. Seus sensores hiperespectrais são tão sensíveis que captam essas variações mínimas, transformando-as em dados sobre a saúde das plantas em escala planetária. Imagine, por exemplo, um agricultor no meio oeste dos Estados Unidos monitorando suas lavouras de milho. Com os dados do FLEX, ele poderia identificar áreas específicas onde as plantas estão cansadas antes que os sintomas visíveis apareçam, e agir rápido para irrigar ou ajustar o manejo do solo. Ou pense em um cientista estudando a Amazônia. Ao analisar os mapas de fluorescência, ele conseguiria detectar zonas de degradação silenciosa, onde árvores ainda estão de pé, mas já não estão funcionando como deveriam. Isso é crucial para combater o chamado desmatamento invisível, que prejudica a biodiversidade e o ciclo hidrológico, mesmo sem derrubar árvores. Além disso, a missão vai impactar diretamente a segurança alimentar global. Países como Índia e Quênia, que enfrentam secas frequentes, poderão usar esses dados para planejar colheitas mais resistentes à seca ou distribuir ajuda humanitária com meses de antecedência. E não para por aí. Os mapas do FLEX serão atualizados a cada 2 dias, criando um ECG do planeta em tempo quase real. Isso significa que, pela primeira vez, teremos uma ferramenta para monitorar não apenas a quantidade de vegetação, mas como ela está funcionando. Um salto gigante para políticas climáticas e conservação.
E aí, você já consegue ver o potencial? Afinal, quem diria que a resposta para salvar florestas e garantir comida no futuro estaria escondida na luz invisível das plantas? Em 2025, uma das missões espaciais mais inovadoras será a missão Biomass. Esta missão tem como objetivo principal mapear a biomassa das florestas do mundo com uma precisão sem precedentes. Utilizando tecnologia de radar de ponta, o satélite Biomass será capaz de penetrar a cobertura florestal e medir a quantidade de carbono armazenada nas árvores. Isso é crucial para entender melhor o ciclo do carbono e o impacto das mudanças climáticas. A missão Biomass também ajudará a monitorar a saúde das florestas e a detectar áreas de desmatamento ilegal. Com esses dados, será possível tomar medidas mais eficazes para proteger esses ecossistemas vitais. A importância desta missão não pode ser subestimada. As florestas são essenciais para a biodiversidade e para a regulação do clima global. A missão Biomass fornecerá informações valiosas que poderão ser usadas por cientistas, governos e organizações ambientais em todo o mundo. Em resumo, a missão Biomass representa um passo significativo na nossa capacidade de compreender e proteger o meio ambiente. Com a ajuda desta tecnologia avançada, poderemos enfrentar os desafios das mudanças climáticas de maneira mais informada e eficaz. Agora, pense em radar avançado capaz de enxergar através das copas das árvores para medir a quantidade de biomassa nas florestas. A missão Biomass, outra aposta da ESA, vai fazer exatamente isso. Usando ondas de micro-ondas, ela vai mapear a densidade de madeira em áreas como a Amazônia, o Congo e as taigas da Sibéria. Por que isso importa? Porque florestas saudáveis são verdadeiros pulmões do planeta. E agora, vamos saber com precisão quanto carbono elas armazenam. Isso é ou não é um salto para combater o aquecimento global? Mas vamos aprofundar o que torna essa tecnologia tão revolucionária. A Biomass usará um radar de micro-ondas na faixa P-band, capaz de penetrar até 6 km de vegetação densa, algo impensável para sensores ópticos tradicionais, que ficam cegos diante de nuvens ou copas fechadas. Isso significa que, pela primeira vez, poderemos pesar as florestas não pela aparência, mas pelo volume real de madeira, raízes e matéria orgânica. É como se tivéssemos um raio-x gigante do planeta, revelando o que está escondido sob as folhas. E por que isso é crucial para o clima? Cada hectare de floresta tropical pode armazenar até 200 toneladas de carbono, o equivalente a 730 toneladas de CO2 na atmosfera. No entanto, até hoje, estimativas sobre esse estoque eram baseadas em amostragens no solo ou modelos imprecisos. Com a Biomass, teremos dados atualizados a cada 6 dias, permitindo monitorar não apenas o desmatamento visível, mas também a degradação silenciosa, árvores mortas, incêndios subterrâneos ou extração seletiva de madeira. Imagine os impactos práticos. Governos poderão cobrar royalties mais justos de madeireiras. ONGs priorizarão áreas críticas para reflorestamento e até mercados de carbono ganharão transparência. Até mesmo a ONU, que monitora acordos como o Acordo de Paris, poderá usar esses dados para verificar se países estão cumprindo metas de redução de emissões. E aí, já consegue enxergar o tamanho desse jogo? Além disso, a missão vai desvendar segredos antigos como a biomassa varia entre estações secas e chuvosas, quanto carbono perdem as florestas após incêndios recorrentes, e como espécies diferentes, como os cipós da Amazônia ou as coníferas siberianas, contribuem para esse estoque. Tudo isso vai alimentar modelos climáticos mais precisos, ajudando a prever cenários futuros. E tem mais.
a biomass também será uma aliada na luta contra o fogo. Ao identificar áreas com alta concentração de material seco, autoridades poderão antecipar focos de incêndio e direcionar recursos com antecedência. Em regiões como a Califórnia ou a Austrália, onde queimadas devastadoras se tornaram comuns, essa tecnologia pode salvar vidas e ecossistemas. Por fim, não podemos esquecer do papel das florestas como abrigo de biodiversidade. Saber onde a biomassa é mais rica significa identificar hotspots de vida. Locais onde a preservação não só retém carbono, mas protege espécies ameaçadas. E, convenhamos, quem vai querer explicar aos netos que deixamos de agir por falta de informação? Com a biomass, a humanidade ganha não só um mapa, mas um termômetro para a saúde do planeta. E aí, você acha que estamos prontos para usar esse poder? Mas e se você preferir olhar para o céu e sonhar com a Lua? Em 2025, a NASA e a ESA estarão em ritmo acelerado para a Artemis II, a primeira missão tripulada à órbita lunar desde 1972. Prevista para 2026, essa fase é crucial. Testes dos sistemas de vida, treinamentos para os astronautas e até simulações de pouso lunar. E aí, já imaginou ver, ao vivo, humanos voltando a explorar nosso satélite natural? Esse é o primeiro passo para bases permanentes na Lua. E quem sabe, futuramente, uma viagem a Marte. Mas vamos além. A Artemis II não é só uma reprise das missões Apollo. Ela é o ápice de décadas de tecnologia avançada. O foguete Space Launch System, o mais poderoso já construído, será o coração dessa jornada. Ele lançará a cápsula Orion, projetada para suportar até 21 dias no espaço, com sistemas de reciclagem de ar e água que fazem os modelos anteriores parecerem antiquados. E aí, você saberia dizer quantas vezes maior é o espaço interno da Orion comparado à Apollo? 2,5 vezes, quase como trocar um carro compacto por uma van espacial. E os astronautas? Serão 4 heróis anônimos até pouco tempo atrás, mas agora treinados para enfrentar desafios extremos. Entre eles, histórias inspiradoras, a primeira mulher a orbitar a Lua, um engenheiro especializado em robótica e até um veterano da Estação Espacial Internacional. Todos eles passarão por simulações em câmaras de vácuo, mergulhos em piscinas de 12 metros para praticar manutenção no vácuo e até missões em ambientes lunares simulados, como o deserto do Arizona ou as cavernas vulcânicas da Islândia. É como se cada um estivesse se preparando para ser um pioneiro do cosmos. Agora, pense no trajeto. A Artemis II não pousará na Lua, mas fará um voo rasante a apenas 100 quilômetros de sua superfície, antes de seguir para uma órbita retrógrada, ou seja, em direção oposta à Lua e à Terra. Isso permitirá testes críticos do módulo lunar, que em missões futuras levará humanos ao solo lunar. E aí, você já ouviu falar na trajetória de retorno livre? É uma rota de segurança que usa a gravidade da Lua para garantir que, mesmo em caso de falha, a nave retorne automaticamente à Terra. Um plano B digno de filmes de ficção científica. Mas o mais emocionante é o propósito. Essa missão não é só sobre orgulho nacional, é sobre ciência. Os astronautas conduzirão experimentos sobre radiação cósmica, testando materiais que protegerão futuros colonos lunares. Também coletarão dados sobre a exposição humana a longos períodos no espaço profundo, essenciais para planejar viagens a Marte. E claro,
Haverá momentos ao vivo, transmissões em 4K, sessões educativas com estudantes e até uma selfie coletiva com a Terra ao fundo. Um novo Blue Marble para a era moderna. E se você está se perguntando, por que não ir direto a Marte? A resposta é simples. A Lua é o nosso campo de treinamento galáctico. Lá, aprenderemos a viver com radiação intensa, gravidade reduzida e recursos limitados. Além disso, a ESA e a NASA já estão desenvolvendo o Gateway, uma estação orbital lunar que servirá de base para missões futuras. É como se estivéssemos construindo um hotel espacial para turistas cósmicos e cientistas. Enfim, a Artemis II é mais do que um teste. É um manifesto, um lembrete de que a exploração não tem fronteiras e que, mesmo em tempos turbulentos, a humanidade ainda sonha alto. E aí, você vai estar acordado para ver o primeiro bom dia da Lua em mais de 50 anos? Por fim, vamos além da Terra e mergulhar na nossa galáxia. A SpaceX, nova aposta da NASA, vai criar o primeiro mapa infravermelho tridimensional da Via Láctea. O objetivo? Entender como se formaram as primeiras estrelas e galáxias, além de buscar pistas sobre a matéria escura. Isso significa que, em 2025, vamos ter uma foto de família cósmica com dados que podem reescrever manuais de astrofísica. Uau, né? Mas como transformar luz invisível em um retrato do universo? A SpaceX usará um instrumento chamado espectrômetro de infravermelho próximo, capaz de separar a luz em centenas de comprimentos de onda, como um prisma cósmico. Cada pixel do sensor não só mostrará a posição de bilhões de estrelas, galáxias e nuvens interestelares, mas também revelará sua distância, composição química e movimento. É como se tivéssemos um GPS universal, mapeando não só onde as coisas estão, mas quando elas surgiram na história do cosmos. E aí entra o grande mistério, a matéria escura. Embora ela não emita luz, sua gravidade molda a estrutura do universo. Com o mapa tridimensional da SpaceX, cientistas poderão estudar como aglomerados de matéria visível, como estrelas e gás, se distribuem em relação a essa massa fantasma. Seria como mapear a sombra de um dinossauro para entender seu tamanho e formato, mesmo sem vê-lo diretamente. Além disso, a missão vai vasculhar o céu em busca de fósseis do Big Bang. Ao analisar a luz de galáxias distantes, a SpaceX poderá detectar padrões sutis deixados pela inflação cósmica, aquela expansão ultra rápida que aconteceu frações de segundo após o nascimento do universo. Esses ecos primordiais podem confirmar ou derrubar teorias sobre o que realmente aconteceu no instante zero. E tem mais. A SpaceX também será uma caçadora de exoplanetas. Embora seu foco principal não seja encontrar mundos distantes, seus dados ajudarão a identificar poeira cósmica ao redor de estrelas jovens, pistas de sistemas planetários em formação. E, em alguns casos, poderá até detectar assinaturas químicas na atmosfera de exoplanetas, como água ou metano, sugerindo condições para a vida. Imagine, por exemplo, olhar para uma imagem da SpaceX e perceber que está vendo não apenas a Via Láctea, mas também milhares de galáxias anãs orbitando nossa casa cósmica. Ou descobrir que uma nuvem interestelar próxima está prestes a formar novas estrelas, revelando os berçários do futuro.
Tudo isso será possível graças à capacidade da SpaceX de mapear o céu inteiro, 99% dele, para ser exato em 6 meses, com uma resolução sem precedentes. E não podemos esquecer do legado científico. Dados da missão serão disponibilizados ao público, permitindo que astrônomos amadores, estudantes e até inteligência artificial analisem o universo em busca de padrões que humanos ainda nem imaginaram. Será uma caixa de ferramentas para descobertas surpresa, como o bóson de Higgs ou a energia escura, fenômenos que mudaram nossa visão do cosmos quando foram encontrados por acidente. E aí, você já se perguntou como seria navegar por esse mapa estelar? Pois em 2025, talvez até seu computador pessoal carregue um pedaço do universo. Afinal, a SpaceX não é só uma missão, é uma janela para o infinito. E aí, pronto para explorar? Então, o que achou? De tecnologias que diagnosticam o planeta a projetos que nos conectam novamente à Lua e às estrelas, 2025 promete ser um ano épico para a ciência. E aí, qual dessas missões mais te empolgou? Deixa seu comentário aí, curte esse vídeo e se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque tem muito mais conteúdo sobre o futuro da exploração espacial vindo por aí. Ah, e não esquece de assistir ao nosso próximo vídeo, onde vamos mergulhar nas 5 descobertas que a James Webb pode fazer em 2025. Até lá, mantenha a curiosidade acesa e lembre-se, o universo é grande, mas nossa vontade de explorar é maior ainda. Tchau, pessoal! Cada uma dessas missões é como uma peça de um quebra-cabeça cósmico. Enquanto a Flex cuida do coração verde da Terra, a Biomass pesa suas memórias florestais. A Artemis 2 abre caminhos para o futuro e a SpaceX desvenda segredos do passado do universo. E aí, você não sente que faz parte dessa jornada? O que você faria com um mapa tridimensional da Via Láctea? Imagina usar esses dados para criar histórias, jogos ou até novas teorias científicas. A ciência não é só para especialistas. Ela pertence a todos que olham para o céu e se perguntam por quê e como. Já pensou que, enquanto você assiste a esse vídeo, alguém na ESA está programando satélites e um astronauta está treinando para caminhar na Lua? Cada clique, comentário e inscrição sua é um apoio a quem transforma sonhos em realidade. Vamos juntos nessa aventura? Até a próxima!